Olá, bom dia. Bem-vindos a esta sessão plenária, cujo tema é saúde, é social e saúde em casa. É um tema pertinente, portanto, o cuidar, o tratar e o estar no domicílio de uma pessoa com esclerose múltipla. Os palestrantes estão online e estão presencialmente e temos connosco a doutora Olga Azevedo, do Hospital de Guimarães, que penso que está online, a doutora Liliana Gonçalves, da Associação Nacional dos Cuidadores Informais, que está na sala, e a enfermeira Ângela Simões, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, que estará online. A dona Judite Rafael, que é uma cuidadora de uma pessoa com esclerose múltipla, que está online. Vamos iniciar as palestras e no final vamos ter uns minutos para debate, para questões que sejam colocadas pela sala e por online. Vamos dar início à sessão. Doutora Olga Azevedo, por favor, se for possível. É um gosto participar neste congresso. Eu trago uma apresentação para partilhar convosco. Como estava a dizer, é um gosto para mim participar neste congresso. Eu sou cardiologista e por isso não estou ligada especificamente à área da esclerose múltipla. Não obstante, venho-vos apresentar um modelo de tratamento domiciliário, neste caso aplicado às doenças lisossomais de sobrecarga, uma vez que o Hospital Senhora de Oliveira Guimarães é centro de referência para as doenças lisossomais de sobrecarga, na expectativa de que este modelo de tratamento domiciliário possa constituir um incentivo para a criação e implementação de outros modelos de tratamento domiciliário noutras doenças, nomeadamente na esclerose múltipla, obviamente com as devidas adaptações necessárias à especificidade da doença e das suas terapias. E porquê que foi importante implementar o tratamento domiciliário nas doenças lisossomais de sobrecarga? Desde logo porque o tratamento domiciliário nestas doenças já está implementado há mais de uma década em vários países do mundo. Os seus benefícios estão claramente demonstrados, estão associados a maior qualidade de vida, satisfação, compliance terapêutica dos doentes. É uma modalidade de tratamento segura em doentes adequadamente selecionados e os seus benefícios e segurança já foram amplamente publicados nas várias doenças lisossomais de sobrecarga. E, especificamente na altura da pandemia por Covid-19, o tratamento domiciliário das doenças lisossomais de sobrecarga tem permitido evitar a interrupção dos tratamentos destes doentes e o consequente agravamento clínico que deriva dessa interrupção. Por esse motivo, a Rede Europeia de Referenciação das Doenças Hereditárias do Metabolismo, onde se inserem as doenças lisossomais de sobrecarga, recomendou o tratamento domiciliário dos doentes com doenças lisossomais de sobrecarga sempre que possível durante a pandemia por Covid-19. Trago-vos aqui, a título de exemplo, um artigo sobre a experiência numa região do norte de Itália, que foi especialmente afetada pela pandemia por Covid-19, em que se viu que os doentes com doenças lisossomais de sobrecarga, que antes da pandemia estavam sob tratamento em regime de hospital de dia, em cerca de metade dos casos, durante a pandemia, tiveram a interrupção dos seus tratamentos e, em alguns casos, houve mesmo agravamento clínico. Já os doentes que estavam sob regime de tratamento domiciliário durante a pandemia mantiveram de uma forma geral os seus tratamentos e não tiveram nenhum agravamento clínico. Por esse motivo, este artigo conclui que o tratamento domiciliário parece ser a forma mais eficiente para manter o acesso à terapêutica durante a pandemia. E por esse motivo, cerca de metade dos doentes manifestou interesse em transitar do regime de hospital de dia para um regime de tratamento domiciliário. E muitos destes doentes mantiveram essa preferência mesmo depois de passada a primeira vaga da pandemia. E é com base neste género de experiências que então esta rede europeia de referenciação para as doenças hereditárias do metabolismo faz esta recomendação do tratamento domiciliário sempre que possível para estes doentes durante a pandemia por Covid-19.
Com base nestas premissas, o Hospital Senhora de Oliveira Guimarães, enquanto centro de referência para as doenças lisossomais sobrecarga, decide então avançar com um programa de tratamento domiciliário para estes doentes. Este modelo de tratamento domiciliário é centrado nas necessidades do doente e implica uma articulação muito estreita entre o centro de referência, a farmácia hospitalar, o hospital de dia e aqui este elemento novo, que é a UMAD, a chamada Unidade Móvel de Apoio ao Domicílio. São consideradas doenças elegíveis para este modelo de tratamento domiciliário todas as doenças lisossomais de sobrecarga, que têm terapêuticas específicas de administração intravenosa, que são estas. Para um doente ser considerado elegível para transitar para tratamento domiciliário, ele tem que preencher cumulativamente 4 condições. Tem que ter uma doença lisossomal de sobrecarga que esteja clinicamente estável, sob terapêutica elegível para tratamento domiciliário, ou seja, intravenosa. Tem que demonstrar uma boa tolerância e ausência de reações adversas ao fármaco durante os primeiros 6 meses de tratamento em regime de hospital de dia. Tem que manifestar a sua preferência, o consentimento informado por escrito de que prefere, de facto, esta modalidade de tratamento e tem que apresentar no domicílio as condições higieno-sanitárias necessárias para a administração da terapêutica. O processo de seleção dos doentes foi desenhado da seguinte forma. Há uma primeira abordagem que é feita pela equipa de enfermagem do hospital de dia, enquanto os doentes estão a realizar o seu tratamento no hospital de dia. O que a equipa de enfermagem vai fazer vai ser apurar a preferência dos doentes e sinalizar ao médico assistente e à coordenadora do centro de referência os doentes que eventualmente manifestem preferência por esta modalidade de tratamento. A avaliação formal do caso será sempre realizada numa consulta médica pelo médico assistente, em que o médico vai explicar todo o procedimento do tratamento domiciliário, vai confirmar a preferência do doente, vai colher o consentimento informado ao doente e propor o caso à coordenadora do centro de referência para transitar para tratamento domiciliário. Depois segue-se a fase da avaliação das condições no domicílio pela equipa de enfermagem da UMAD, e depois a decisão final de seleção do doente, que caberá à coordenadora do centro de referência, que em reunião da equipa multidisciplinar vai verificar que o doente preenche todas as condições de elegibilidade e vai verificar que, de facto, este procedimento responde às necessidades do doente e resulta em benefício para o doente. A transição dos cuidados do hospital de dia para o domicílio é um aspecto crucial neste modelo. O que nós preconizamos é que a enfermeira da UMAD possa acompanhar a enfermeira do hospital de dia durante os últimos tratamentos do doente no hospital de dia. Isto, por um lado, vai permitir conhecer o doente, desenvolver uma relação enfermeiro-doente, mas também obter a informação clínica do doente e do seu tratamento e também receber formação contínua sobre as terapêuticas das doenças lisossomais de sobrecarga. Assim, neste modelo de tratamento domiciliário, o circuito do medicamento está assegurado, portanto, o armazenamento e dispensa continua a cargo da farmácia hospitalar, segundo os protocolos em vigor na farmácia hospitalar. A preparação do medicamento que está a cargo da farmácia hospitalar e da equipa da UMAD, segundo os protocolos de preparação destes medicamentos. O transporte que está assegurado pela equipa de enfermagem da UMAD e que é realizado em viatura médica da UMAD em mala refrigerada. E a administração que fica a cargo então da equipa de enfermagem da UMAD no domicílio do doente, segundo os protocolos de administração destes medicamentos que estão em vigor no centro de referência. É muito importante verificar a estabilidade dos medicamentos após a sua preparação. Neste caso, para estes medicamentos, em geral, os medicamentos mantêm-se estáveis pelo menos 24 horas, desde que mantidos numa temperatura controlada, entre os 2 a 8 graus, sendo que alguns destes medicamentos precisam também de proteção contra a luz. Estes medicamentos têm que ser então transportados em viatura médica da UMAD, numa mala refrigerada, com a tal temperatura controlada entre os 2 e 8 graus, e é necessário que haja um registro regular da temperatura, seja ele manual ou com recurso a data logger. A monitorização do doente acontece quer durante, quer até 1 hora após a perfusão do medicamento. No entanto, é também disponibilizado um contacto telefónico de prevenção da UMAD, que está disponível 24 horas para o doente.
Obviamente que, embora estejamos a falar de doentes adequadamente selecionados e que não apresentaram nenhuma reação adversa, pelo menos nos primeiros 6 meses de tratamento no hospital de dia, a verdade é que não se pode excluir completamente que estas reações adversas não possam ocorrer. E caso realmente ocorram, têm de ser comunicadas à coordenadora do centro de referência e ao médico assistente e devem ser notificadas no portal RAM do Infarmed. Se estamos a falar de uma reação de hipersensibilidade associada à infusão, obviamente poderá ser necessário administrar paracetamol, ou um antihistamínico, ou um corticosteroide, de acordo com a prescrição médica. Se estamos a falar de uma reação anafilática, é aplicada a norma da Direção-Geral de Saúde em relação à anafilaxia. Obviamente que em todas as reações adversas moderadas ou graves ou reação anafilática, há necessidade depois de transportar o doente para o serviço de urgência do hospital. Outro aspecto fundamental é que temos que compreender que ao introduzir aqui este quarto e novo elemento neste modelo de tratamento domiciliário, que é o MAD, temos que compreender que há uma necessidade adicional de formar esta equipa da UMAD, quer nas doenças lisosomais de sobrecarga, quer nas suas terapêuticas. E este passo de formação teórica e prática é obrigatória antes de trabalhar com estes doentes. A formação teórica passa pela realização de sessões teóricas sobre as doenças e as suas terapêuticas e é realizada pela coordenadora do centro de referência ou pela qualquer outro elemento da equipa multidisciplinar do centro de referência. A formação prática passa pelo treino prático na preparação e administração dos medicamentos e nas suas especificidades e é levado a cabo pela enfermagem do hospital de dia. Assim, neste modelo de tratamento, como percebemos, e vou-me escusar de repetir, mas como compreendem, o que nós quisemos é que as competências de todos os intervenientes neste processo de tratamento domiciliar estejam claramente definidas, quer do doente, quer do médico assistente, quer da coordenadora do centro de referência, quer da enfermagem do hospital de dia, quer da enfermagem da unidade móvel de apoio ao domicílio, quer da farmácia hospitalar. Claro que este modelo de tratamento é aplicado às doenças lisossomais de sobrecarga no Hospital Senhora de Oliveira Guimarães e, de facto, este foi um projeto pioneiro no nosso país nas doenças lisossomais de sobrecarga. No entanto, o que nós acreditamos é que é possível alargar a sua implementação a outros centros de referência e a outros centros de tratamento de proximidade no país. Obviamente que haverá sempre a necessidade de adaptar este modelo a cada centro, de forma a conseguirmos operacionalizar no terreno. No entanto, esta implementação a nível nacional permitiria garantir a equidade de acesso de todos os doentes ao tratamento domiciliário. Do mesmo modo, acreditamos que este modelo de tratamento domiciliário possa constituir um incentivo para a criação e implementação de outros modelos de tratamento domiciliário noutras doenças, obviamente sempre com as necessárias adaptações a cada doença, mas por outro lado acreditamos que este paradigma de tratamento domiciliário, é um paradigma cada vez mais a apostar, não só nas doenças lisossomais de sobrecarga, mas noutras doenças também. Porque claramente os benefícios, e falando aqui das doenças lisossomais de sobrecarga, estão claramente demonstrados, maior comodidade, maior qualidade de vida para o doente e no caso da pandemia por Covid-19 tem permitido manter os tratamentos sem interrupções e sem agravamento clínico derivado dessas interrupções dos tratamentos. Apenas brevemente para vos falar da nossa experiência, nós temos 48 doentes potencialmente elegíveis para tratamento domiciliário, dos quais 14 já foram propostos para esta modalidade de tratamento, 7 já estão mesmo em tratamento domiciliário, 5 preferiram manter tratamentos no hospital de dia e 2 estão em processo de transição de cuidados. E os resultados têm sido muito bons, é uma modalidade de tratamento segura, não houve nenhuma reação adversa, não há casos de Covid-19, tem sido possível manter os tratamentos sem interrupções e os doentes têm-se mostrado muito satisfeitos. E esta foi a bibliografia na qual nos baseamos para construir este modelo de tratamento domiciliário e esperamos que esta apresentação vos seja útil e que, de facto, constitua um incentivo para a criação e implementação de modelos de tratamento domiciliário
também na área da esclerose múltipla, obviamente com as necessárias adaptações à doença e às suas terapêuticas, mas acreditamos que especialmente na vossa área da esclerose múltipla, o paradigma de tratamento domiciliário faz todo sentido. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, doutora Olga. Acho que foi muito esclarecedor e acho que sim, acho que abre aqui uma perspectiva de futuro nos cuidados domiciliários. Obrigada, doutora. Passaríamos, se calhar, agora à próxima palestrante, à doutora Liliana Gonçalves, da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Dar-vos aqui uma perspectiva que, muito embora não existam dados muito concretos sobre quantos cuidadores informais existirão em Portugal, mais do que o número de cuidadores, é importante pensarmos quantas pessoas é que estão a ser cuidadas em situação de dependência. Portanto, os últimos dados do Serviço Nacional de Saúde apontam para 240 mil pessoas nesta situação e apontavam já em 2014 que aproximadamente 1 milhão de pessoas em Portugal com 15 ou mais anos estavam a prestar assistência ou cuidados informais a outras pessoas que tinham problemas de saúde ou relacionados com a velhice. E, portanto, mais de 85% destes cuidados eram sobretudo realizados por familiares. E que 470 mil dedicavam-se a estes mais de 10 horas por semana. E aqui começamos logo a perceber a importância da existência atual do Estatuto do Cuidador Informal, mas também que estejam salvaguardados os direitos dos doentes. E para trazer o doente para o centro do sistema, também temos que olhar para o cuidador, porque 80% dos cuidados são prestados por não profissionais, a maioria deles são mulheres, e sabemos que a população está a envelhecer e os problemas de saúde tendem-se a tornar crónicos. Portanto, a presença de uma ou mais de 2 doenças crónicas na mesma pessoa é uma situação cada vez mais prevalente e, portanto, prestar cuidados de saúde e sociais a utentes que têm comorbilidades, que necessitam de uma intervenção especializada e diferenciada, é também olhar para a questão dos cuidadores e para a sua capacitação. Muitos dos sistemas de saúde e sociais vão gerindo os problemas, muitas das vezes de uma forma desconexa e fragmentada, o que faz com que não haja uma coordenação entre todos os sistemas envolvidos e, para além disso, mais importante, não estamos a envolver sempre os doentes e os cuidadores. E mais do que a questão da capacitação, que agora é muito falada sobre a capacitação do cuidador, é pensarmos nas necessidades também dos doentes. Em termos internacionais, a OCDE destaca a necessidade dos cuidados de longa duração como um dos maiores desafios que se colocam aos sistemas de saúde e demonstram-nos que a maioria das pessoas que estão institucionalizadas preferiam manter-se no seu domicílio e receberem os cuidados que necessitam. Esta opção faz que em vários países se tenham potenciado as redes de serviços de apoio e cuidados domiciliários, em estreita articulação quer com os profissionais, quer com os utentes, quer com os cuidadores informais. Em Portugal nós debatemos aqui com há uma escassez de, por um lado, respostas institucionais especializadas que possam responder às necessidades dos doentes, mas sobretudo uma rede alargada de serviços de apoio ao domicílio e outros cuidados na comunidade, nomeadamente reabilitação, que possam fazer com que as pessoas tenham uma maior qualidade de vida e, portanto, quando olhamos para isto, vamos tentar perceber de onde é que vem a raiz deste problema. E, portanto, aquilo que percebemos também como associação é que ao nível da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados não há uma oferta a nível nacional para a população, quer para os doentes, quer para também a rede do descanso ao cuidador. E depois o seu modelo de financiamento intersectorial e a sustentabilidade tem que ser mais avaliado, tem que envolver muito mais a área social e a área da saúde. Isto é um tema que tem sido discutido várias vezes, não é? Desta cooperação interministerial que favoreceria muito a transição entre os modelos do doente que precisa de uma hospitalização domiciliária, mas também precisa de outros cuidados. E a área social e a área da saúde poderiam aqui dar uma maior
uma maior abrangência de cuidados no ambiente mais sociofamiliar ao longo do ciclo da vida das pessoas e, portanto, que as especificidades, quer das pessoas, os cuidados e os serviços, podiam adotar esta visão mais global e de proximidade. Podemos sintetizar que o que faria falta para que esta integração e esta coordenação das necessidades realmente fosse operacionalizada, passaria muito por desenvolver localmente a rede de serviços e cuidados integrados de apoio ao domicílio, adaptados às realidades e aos recursos também dos territórios, desenvolver plataformas locais de coordenação da rede de serviços e os prestadores envolvidos, apostar muito na medicação ao domicílio, reconhecer as questões da habitação, os cuidadores informais e o voluntariado também como parte desta prestação de serviço e cuidados na comunidade, desenvolver formação sobre esta colaboração e capacitação intersectorial, mas também integração dos cuidadores informais, da própria capacitação do doente, da promoção da literacia e prevenção em saúde, para além de que é premente assegurar aos cidadãos que os cuidados de saúde mental estejam disponíveis sempre que deles necessitam, nomeadamente o apoio psicológico para as pessoas com doença e aos cuidadores. Muitas vezes temos cuidadores que faltam ao trabalho para cuidar dos seus familiares, ou na situação da pandemia tivemos situações em que respostas sociais como os centros-dia, como mesmo até lares, tiveram o seu encerramento, o que fez com que muitas das pessoas tivessem que cuidar a tempo inteiro, e isto quer nos profissionais de saúde, nos cuidadores, mas também no doente, faz com que a saúde mental e este desgaste emocional esteja muito mais presente. Portanto, nós não temos ainda uma rede de cuidados contínuos e abrangentes, o acesso à equidade e esta questão da prevenção é fundamental. O Estatuto do Cuidador Informal é um instrumento que está ao nosso dispor, é uma lei, mas que no terreno tem tido algumas dificuldades em chegar às pessoas, ou seja, começamos logo pela sua divulgação e sobre os critérios. Portanto, há muitos cuidadores e pessoas cuidadas que são excluídas atualmente do Estatuto do Cuidador, da forma como estão criados os requisitos, e sentimos que os apoios muitas das vezes são escassos, são prestações sociais de baixos valores e que comprometem direta e indiretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Portanto, continuamos a não ter uma resposta de se a pessoa está hospitalizada e necessita de transição para cuidados ao domicílio, pensamos que o Estatuto do Cuidador Informal, quando necessário, devia ser um instrumento que seria possível de imediato ativar, para que as pessoas ficassem numa situação em que consigam conciliar, seja a nível laboral ou seja os cuidados, e o doente também não ficar numa situação em que muitas das vezes ele próprio não tem resposta. Portanto, a resposta da institucionalização tem que ser só quando realmente o doente escolhe como uma das opções, mas a escolha de cuidados domiciliários, cuidados da assistência pessoal, tem que ser respostas complementares também com o cuidador informal, de forma a que não recaia sobre a família esta sobrecarga. Portanto, estes cuidados podem ser feitos na rede, se tivermos os municípios mais envolvidos, se tivermos as farmácias de proximidade muito mais envolvidas, se tivermos todos os atores que estão, neste caso, ao serviço do doente, mais próximos. E isto é aquilo que entendemos como serviços de proximidade e serviços que podem devolver qualidade de vida aos doentes e também aos cuidadores. Muito obrigada. Obrigada, doutora Liliana. Acho que foi muito explícito, agradecemos. Vamos passar, se calhar vou aqui fazer uma pequena observação. Que a doutora disse, aqui é importante e há um grande caminho a percorrer, não é? Em que o tratar o cuidador e o doente e o cuidado, não é? Temos aqui um grande caminho e se calhar aqui uma grande conversa daqui a bocadinho. Ok. Obrigada, doutora. Obrigada. Vou passar agora à enfermeira Ângela Simões, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco.
Olá, muito bom dia. Bom dia. Então, em primeiro lugar, agradecer à SPEM pelo convite que me fez, que aceitei com muito gosto para estar aqui com vocês hoje. Agradecer às minhas colegas de painel pelas brilhantes apresentações que temos tido até agora e que, como disse muito bem a nossa moderadora, poderão levantar grandes questões para discussão a seguir. Agradecer também a quem nos está a ouvir, que devido a esta pandemia não nos podemos ver fisicamente, mas sabemos que estão aí e sabemos que estamos acompanhados. Quando me fizeram este convite, foi para mim um desafio muito grande. Eu sou enfermeira, trabalho numa equipa de cuidados paliativos e pensar na abordagem dos cuidados na área da saúde e na área social em casa, teria que o pensar numa perspectiva do profissional, ou seja, deixaram-me o convite em aberto para eu falar do que entendesse que pudesse ser mais produtivo para o dia de hoje, e a minha reflexão levou-me exatamente para aí. Como é que os profissionais da área da saúde e da área social se devem posicionar perante um doente com uma doença limitadora de vida a viver no seu domicílio. E pensando em pessoas com esclerose múltipla, o desafio começou logo aí, porque estou a pensar no abstrato. Eu não consigo projetar um plano terapêutico para alguém que está no domicílio se não o conhecer, se não conhecer a sua história. Então a minha apresentação levou-me para um bocadinho a pesquisa das narrativas que existem já e brilhantes sobre pessoas que vivem diariamente com esta doença. E encontrei esta da Jane Meyer, em que ela diz que a esclerose múltipla é uma doença incomodativa. Faz-me sentir como uma confusão de peças soltas, como um saco cheio de partes desprendidas, separadas e separadoras. Sinto-me como se estivesse à beira-mar, com a areia a desaparecer debaixo dos meus pés enquanto a maré enrola. Também tenho marés dentro do meu corpo. Elas falam comigo em código Morse, tudo traços e pontos, e dizem-me o quê? As marés enfurecem-se dentro de mim quando me coloco de pé. O movimento de cisne ameaça puxar-me, empurrando e puxando, e as ondas quebram-se dentro de mim. O fluxo e o refluxo dentro das minhas marés pessoais ameaçam destruir a minha integridade. E ao começar a ler algumas destas narrativas, começamos a ter uma visão, quando lemos estas narrativas ou quando conhecemos a própria pessoa de quem cuidamos, começamos a ter uma visão não só da pessoa, não só da doença, mas dos significados e dos significantes da vivência de uma doença destas. E aí tem que obrigatoriamente existir, pela parte do profissional, uma passagem do curar, do modelo biomédico que todos conhecemos, para o cuidar, em que se supera, obviamente, a conduta profissional, pautada apenas nos direitos do doente e nos deveres de quem cuida. E quando começamos a pensar no que esta doença significa para as pessoas de quem cuidamos, deixamos de ser aquele profissional que deve ser e passamos a ser o profissional que é e que se posiciona de uma outra forma. E este modo de relação exige de nós, profissionais, o cultivar de 3 atitudes básicas, que são a empatia, a aceitação incondicional e a autenticidade, que se correlacionam muito agora com as novas, com o que aparece de novo na literatura, que tem a ver com a relação terapêutica compassiva. Ou seja, quando falamos de empatia nos doentes, neste caso com esclerose múltipla, estamos a falar daquilo que nos permite aproximarmos do outro e da sua vivência. A aceitação incondicional, a hospitalidade, terá a ver aquilo que nos faz ser acolhedores da experiência da pessoa, sem a julgar, sem juízos de valor, reconhecendo que o outro é um ser humano que tem uma doença, mas que também é capaz de continuar em frente, porque encerra em si mesmo um sem fim de capacidades. E depois a autenticidade e a presença é aquela que nos permite estar presentes por inteiro. É quando eu, como profissional, aquilo que penso, sinto e digo ou faço são completamente coerentes. E por isso a resposta saúde social em casa na esclerose múltipla tem que ser proativa, tem que ser contínua e tem que ser integrada. Isto já foi também reforçado pelas minhas colegas de painel. Tem que ser uma resposta que vá aumentando à medida que a doença evolui, que tem que passar de um autocuidado apoiado por uma resposta mais profissional quando a situação se torna altamente complexa. E toda a bibliografia mais recente recomenda exatamente a abordagem através da gestão de caso, porque permite-se um tipo de cuidado muito mais humano e muito mais individualizado. E por isso estas abordagens ao doente crónico e ao doente com doença complexa têm vindo a evoluir. Não é estranho para ninguém esta ideia dos cuidados centrados no doente,
Mas muito rápido esta abordagem começou a ser substituída pelo cuidado centrado na pessoa. E parece que só substituímos um termo, mas são conceitos completamente diferentes e entende-se este cuidado centrado na pessoa como muito mais consistente da mensagem original de quando esta abordagem apareceu, que é reconhecer a pessoa doente como sujeito ativo e colocá-lo no centro do processo de cuidado. Isto levou a pensar nos cuidados personalizados, na prática personalizada, nos cuidados individualizados, que teríamos vários exemplos para dar, e com muito bons resultados, até inclusivamente já em Portugal, mas dizer-vos que nos últimos tempos o que se espera é uma abordagem em que a pessoa dirige o seu próprio cuidado, ou seja, já não é uma abordagem centrada na pessoa, mas uma abordagem dirigida pela pessoa, que vem reforçar que o cuidado, e neste caso o cuidado no domicílio, não é uma mera escolha de opções ou serviços oferecidos, daquilo que há disponível, que embora possam ser variados e importantes, também podem não estar relacionados com aquilo que a pessoa necessita realmente no seu dia-a-dia. Por isso destaca sobretudo a importância da pessoa manter o controle no seu dia-a-dia, e relacionado com os cuidados dirigidos pela pessoa, vem o planeamento centrado na pessoa, que nos mostra que a autodeterminação nas pessoas doentes é fundamental e que, apesar de poderem apresentar necessidades de apoio, apesar de, com o evoluir da doença, a dependência poder aumentar, as pessoas mantêm o direito de exercer o controle sobre a sua própria vida e desenvolvê-lo num contexto que seja normalizado e não segregador. Para que isto seja possível, eu gosto muito de uma citação de Spinoza que me diz: não chores, não te ris, mas trata de entender. Ou seja, em relação à esclerose múltipla ou a tantas outras doenças com quem eu pessoalmente tenho que trabalhar todos os dias, não é termos pena, não é rirmos, não é nada disso, mas tratar de entender a pessoa que sofre. Então, por isso é fundamental o profissional ou da área da saúde ou da área social perceber qual é a história. Qual é a história da pessoa que eu cuido no seu domicílio? E qual é a história desta família? Este novo cuidar, que é semelhante ao bom cuidar de ontem e de sempre, ou seja, não é uma novidade, começa pela escuta, que é o que permite esclarecer quem é que é a pessoa que eu vou cuidar, quem é que é a família que eu vou cuidar, qual é o mundo que estas pessoas habitam, quais são as marés por onde eles navegam. E então, uma ideia importante que vem de um grupo muito interessante, localizado no Canadá, que é o grupo do professor Harvey Shoshinov, que tem desenvolvido um trabalho muito importante na área da dignidade. Eles conceberam a questão do inventário de dignidade, que diz: o que é que eu preciso de saber sobre este doente, sobre esta família, para lhe prestar o melhor cuidado possível? Sem a resposta a esta pergunta é impossível entendermos minimamente o que vamos fazer. E se eu fizesse esta questão à Carol Johnson, ela responderia-me que tudo o que eu te posso dizer acerca da minha doença é que é desgastante. Sentes tão cansada, mesmo quando sentas e encontras uma posição confortável. E depois vem a fraqueza geral. Eu não posso andar muito porque a fadiga afeta outros músculos. Não posso escrever corretamente, é terrível. No entanto, há mais na doença do que apenas estes elementos físicos. Outro efeito adverso é que eu sou incapaz de participar em atividades familiares tanto como gostaria. Um dos maiores temores é o de me vir a tornar um fardo. Há tanta humilhação. Outras pessoas caminham alegremente e tu cocheias. Tens que andar lentamente, tens que parar e arranjar uma desculpa ou fingir que olhas para uma vitrine para poder colocar a mão no vidro e descansar um momento. É humilhante. Este é o tipo de coisas que perdes e que também tem dor nela, a dor do arrependimento e da perda. Perdi importantes habilidades e sinto falta delas. Acima de tudo, a doença pode fazer-te sentir sozinho, porque sente que és o único que sofre e que entendes este sofrimento, e isso é uma experiência solitária. Ou seja, quando damos voz às pessoas de quem cuidamos, a esclerose múltipla deixa de ser uma doença abstrata, deixa de ser uma doença e passa a ser uma doença com implicações importantes na vida das pessoas. E ao tentarmos entender as pessoas e as famílias de quem cuidamos, fazemos muito mais do que o nosso dever profissional, que era isso que falava no início. Passamos a ser profissionais, tanto da área da saúde como da área social. Não se trata apenas de tomar consciência das diferentes dimensões da pessoa, mas de saber relacioná-las entre si. Por exemplo, neste testemunho, fala-nos de humilhação, fala-nos de perda, fala-nos de medo de vir a ser um fardo. Ou seja, fala de dimensões imensas da pessoa
a partir da convicção de que o que fere o corpo de alguém que tem esclerose múltipla, obviamente, vai ferir também a sua alma. Por isso é fazer-vos este desafio de olharmos para estas pessoas de quem já cuidamos com um novo olhar. É de olhar para estas pessoas com esta ideia deste quadro que eu adoro, que é o Pair of Shoes, do Vincent van Gogh, porque eu gosto particularmente deste quadro porque me recorda sempre que é impossível eu colocar-me no lugar ou calçar os sapatos da pessoa que eu cuido. Como eu vos dizia no início, o desafio desta apresentação é essa. Eu não tenho esclerose múltipla, não tenho ninguém na família com esclerose múltipla. Isso é impossível eu dizer, eu vou-me colocar no lugar do outro. E se eu fizer isso e me continuar a fixar muito nos sapatos da pessoa que me disseram a mim que eu deveria conseguir calçar, posso perder a essência do caminho que o trouxe até aqui, quando eu o conheci, e até sugerir um caminho futuro que para ele não faça qualquer sentido. Mas se eu conseguir olhar para os sapatos, mas sobretudo para os pés que habitam estes sapatos, então como profissional eu tenho muito a fazer. Tenho que curar as feridas desses pés que estão dentro dos sapatos, para que ele os possa calçar novamente e depois seguir o seu caminho. Tudo isto levando em consideração a singularidade, a biografia e os valores da trajetória que são vivenciados por cada pessoa e que são diferentes de pessoa para pessoa. Sobretudo, tentarmos perceber que não são os corpos que sofrem. Também na esclerose múltipla, obviamente, o corpo sofre, mas sobretudo quem sofre são as pessoas. E isto é fundamental, porque muitos doentes dizem que o que mais o preocupa é que a doença se assume e se torna o centro da nossa vida. Deixam de ser uma pessoa que tem uma doença para ser uma doença que traz atrás de si uma pessoa. E por isso trata-se de compreender a dupla ruptura produzida pela doença. Na pessoa, a ruptura entre o corpo e o espírito, e fora da pessoa, a ruptura entre o doente e o seu mundo. Porque ser digno, e quando nós falamos da dignidade nos cuidados, é o resultado também de ser reconhecido, ou seja, ser tratado como uma pessoa digna. E os nossos cuidados têm que ir, sobretudo, na tentativa de manter o eu dos nossos doentes. O eu que foram, o eu que são, o eu que serão, mas o eu que continuam a ser. E só aí eu posso dizer que os meus cuidados, o meu plano de cuidados caminha para a dignificação desta pessoa, quando ela sentir que pode continuar a ser ela. Terminando a minha apresentação, eu gostava de vos dizer uma teoria que eu desenvolvi para mim durante os tempos de pandemia, que nos fizeram estar à distância dos nossos doentes e que no início nos trouxeram muito sofrimento, inclusive aos profissionais, porque não podíamos estar perto. Mas se pensarmos nos doentes que estão no domicílio, eles também não estão perto fisicamente de nós, não é? A maioria das horas estarão na sua casa com as suas famílias. E esta teoria que eu desenvolvi para mim veio de algo que li, que tem a ver com a arquitetura gótica. Nesta altura havia a vontade de ampliar imenso à altura das construções, principalmente das catedrais, mas queriam que fossem construções belas, fortes, sem os pilares internos que as catedrais anteriores tinham, e nós temos lindíssimos exemplos em Portugal. Então, os arquitetos medievais entenderam que para isso precisavam ter paredes muito grossas, muito fortes para construir esse ambiente, esse edifício alto. Mas isso não era bonito. E o que eles queriam era a beleza, o que eles queriam é que fossem robustos, mas belos. Então começaram a brincar com esta ideia e pensaram, e se pudéssemos construir paredes mais altas e finas, paredes que tivessem lindos vitrais e janelas maiores que deixassem entrar a luz? E todos nós sabemos que as catedrais da altura gótica são lindíssimas por dentro. Mas para não ter paredes grossas, não ter pilares internos, precisariam de algum suporte externo. E aí surgiram a ideia dos arcobotantes, que são aquelas vigas altas de suporte, que geralmente têm muitos rabiscos, muito trabalhadas, também elas muito bonitas, que são os arcos botantes e os contrafortes, que são projetados para fornecer suporte lateral para uma parede que é frágil, para uma parede que não se construiu grossa, porque se quer que seja bonita, porque aliviam o peso das paredes e de toda a estrutura e permitem, ao mesmo tempo, ampliar a abertura e dar mais leveza visual ao interior. E os pedreiros desta época chamavam aos arcobotantes e aos contrafortes os gigantes. Então eu desenvolvi esta teoria para mim, como profissional de saúde que sou, mas também se fosse da área de social, quando alguém não consegue, devido à sua doença, ser tão alto como gostaria, ser tão forte como gostaria, talvez precise de arcobotantes, talvez precise de contrafortes, aqueles pilares gigantes que ficam como suporte externo, mas que estão sempre lá e que o ajudarão a atingir o seu eu no máximo que ele desejar.
Por isso, não podemos sempre garantir um bom resultado, mas podemos e devemos ajudar os nossos doentes a navegar pelos nossos sistemas complexos e fragmentados da maneira mais digna e segura possível. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, enfermeira Ângela. Acho que foi muito elucidativo e agora esta apresentação aqui de como a senhora vê, acho que foi muito engraçado. Portanto, acho que foi a catedral, acho que os pórticos, acho que ficou muito bom. Portanto, o cuidar, o estar, o escutar, que nós tanto precisamos, não é? Obrigada. Eu vou passar à dona Judite Rafael, que é uma cuidadora de pessoa com esclerose múltipla. Quero dar os parabéns a toda a organização e agradecer a Leonor Aleixo pelo seu carinho. Eu sou cuidadora há já fez 30 anos de uma filha com esclerose múltipla. O que é que eu posso dizer de uma cuidadora há 30 anos? Que já se passaram muitas fases ao longo de todo este tempo. Eu, ao princípio, foi difícil, muito difícil, para uma mãe que não é mãe só de uma filha, mas de mais 2 filhos, que é a esposa, que é a filha, portanto, que tem aos seus ombros uma família. E isso torna-se um peso muito grande, porque há um foco muito importante, que é aquela filha e os outros. E isso foi uma tarefa muito difícil. Eu tentei acompanhar com a maior força possível, tentei não esquecer e antes, pelo contrário, chamar ao meu apoio toda a família, e consegui. Não digo que é fácil, porque não é, mas como ser humano houve uma fase na minha vida que tive que recorrer a apoio, porque nós somos humanos e, como diz uma amiga minha, perante uma patologia destas, uma parte de nós morreu, porque muita ilusão, muitos sonhos, e mais há 30 anos que ainda se sabia tão pouco, e o que se sabia era uma informação errada, como ainda continua a ser nesta altura. Ainda há muita informação distorcida, muito má informação, e então foi difícil, e eu tive que correr ao psiquiatra para ter ajuda, e penso que não é disparate, e aconselho todos os cuidadores que não estejam sozinhos, recorram à ajuda, porque vão pensar que são mais fortes que ninguém, que vão ultrapassar todas as dificuldades, mas no fundo vão acumulando muitas incapacidades que não são visíveis. E, portanto, eu aconselho a todos os cuidadores, pais, companheiros, amigos, enfermeiros, porque não podemos esquecer o papel dos enfermeiros no papel de cuidadores, que realmente não tenham problema de dizer: eu estou cansado, eu não aguento mais, e recorrer a uma ajuda. Ter uma conversa muito aberta com as pessoas que rodeiam e com o próprio doente. Portanto, como cuidadora, a minha experiência, além de cuidadora familiar, depois foi partilhada como coordenadora de uma delegação da SPEM em Coimbra,
que me realizou muito, com quem partilhei muita experiência e que hoje me orgulho muito de pertencer, que ainda pertenço, à delegação e do trabalho que temos feito e que continua a ser feito com muito mérito. Foi muito positivo a conversa com outros cuidadores nas reuniões que tínhamos e continuamos a ter hoje por via da pandemia de forma virtual, mas criam-se amizades que ultrapassam os laços familiares. Criam-se amizades que nos ligam por um sentimento muito sem explicação, uma partilha de um assunto que só quem está nele pode entender. Não há palavras para explicar o que um cuidador sente, e talvez conversando com outros cuidadores, aí encontramos o nosso eco e tentamos ajudar-nos uns aos outros mutuamente. Eu agradeço muito esta oportunidade que me deram de, resumidamente, poder contar a minha experiência como cuidadora. Hoje estou com 76 anos de idade. Felizmente sinto-me mentalmente capaz. Fisicamente cuidadora já não me sinto com muita força, mas sinto-me capaz de partilhar com todas as pessoas a minha experiência e sinto-me com capacidade para ouvir, e hoje continuo a ouvir, ser o ombro amigo, como eu costumo dizer, o colinho de muitos cuidadores e de muitos portadores de esclerose múltipla. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada, Dona Judite. Acho que foi muito esclarecedor e acho que foi muito importante ouvi-la e ver esse sorriso sincero. Sempre. Sempre. Acho que daqui do que a senhora disse, se é de alguma maneira que posso dizer, acho que unir a família, falar com outros cuidadores, procurar ajuda para o próprio cuidador é fundamental para poder cuidar o outro. Exatamente. Acho que de tudo, se me é permitido fazer aqui um bocadinho o apanhado, acho que foi muito bom. Vou aqui fazer um pequenino comentário e acho que esta sala foi muito importante. Acho que foi esclarecedor a importância do cuidar e de cuidar de quem cuida, a importância dos cuidados tanto no domicílio como a nível os apoios sociais, os apoios domiciliários, o estar com o doente, o ser o profissional ter aqui uma empatia, uma aceitação e uma resolução de o que fazer e de tentar perceber o que é que o doente realmente necessita. Posso aqui fazer só uma pequena inconfidência. Eu sou elemento da SPEM, portanto, sou doente com esclerose múltipla, sou da delegação de Beja, sou profissional, sou enfermeira e sou doente de esclerose múltipla, portanto, há 37 anos. Portanto, todos estes depoimentos me tocaram em todos os aspectos, porque acabo por aqui fazer uma ligação com tudo o que foi dito. Eu tenho uma questão, se me é permitido. Sim. Eu fiquei bastante impressionada, obviamente que nós temos a ideia da dimensão que é a situação dos cuidadores informais, mas confesso que fiquei impressionada com as estatísticas que a doutora Liliana Gonçalves partilhou connosco, os tais 470 mil cuidadores que dedicam mais de 10 horas por semana a tratar de doentes.
e sendo que mais de 80% são familiares, portanto não são profissionais de saúde. E ainda a propósito do que a doutora Liliana referia, que é a necessidade de desenvolver uma rede de cuidados integrados no domicílio, eu gostava de perguntar à doutora Liliana Gonçalves e também a perspectiva aqui da senhora Judita enquanto cuidadora informal e também, obviamente, aqui da senhora enfermeira, das senhoras enfermeiras que compõem este painel, que necessidades é que sentem em termos de formação dos cuidadores informais? Porque eu falava há pouco na minha apresentação de que quando a gente introduz um elemento num modelo de tratamento domiciliar, temos que fazer formação. E aqui o que estamos a falar é que muito destes cuidados são realizados por cuidadores informais. Então o que eu gostava de perguntar é qual é a vossa perspectiva do que é que já está feito e do que é que falta fazer em termos de formação destes cuidados, destes cuidadores informais que no fundo não são profissionais de saúde na sua maioria. E por outro lado, e especificamente na área da esclerose múltipla, até porque, como eu expliquei, não estou envolvida especificamente nesta área, eu gostava de perguntar que modelos de tratamento domiciliário é que já existem implementados no terreno em relação aos doentes com esclerose múltipla, o que é que vocês julgam que ainda falta fazer? E quando falo de tratamento domiciliário não tem que ser necessariamente até só de terapêutica, até porque os doentes de esclerose múltipla têm múltiplas necessidades, nomeadamente no contexto da reabilitação, de apoio psiquiátrico, psicológico, etc. O que é que vocês, na vossa perspectiva, acham que está feito, bem feito e o que é que falta fazer? Portanto, em termos do Estatuto do Cuidador Informal, está prevista uma formação dos cuidadores reconhecidos. Isto é uma questão formal, por assim dizer. Muito embora os cuidadores não tenham muito tempo, não é? Porque acabam entre as tarefas do cuidar, entre deixar a pessoa com alguém, isto é complexo. Portanto, nós pensamos que esta formação, esta capacitação, pode ser mais realizada de facto pelas equipas que vão ao domicílio, porque no ato conseguem, portanto, ter a proximidade, porque também são processos que nós precisamos conhecer as pessoas que estão connosco. Portanto, esta formação não se reveste de um caráter totalmente formal, no sentido em que precisamos de uma grande proximidade, um grande acompanhamento, dar segurança aos cuidadores para eles também sentirem-se à vontade para fazer perguntas, mas isto exige uma maior proximidade dos cuidados de saúde em casa, porque de facto para o doente depois poder ter cuidados de reabilitação, e aqui passando para a segunda questão, que é nós vemos muito os cuidados de saúde e não vemos o doente e o cuidador num todo, porque a pessoa que está doente, que está em casa, também precisa de convívio social, também necessita de reabilitação, se calhar também tem um sonho, ambiciona manter-se no seu local de trabalho. Portanto, há aqui uma visão muito mais alargada da área da saúde, que tem que... Não é propriamente uma falha da área da saúde, é uns sistemas que precisam comunicar entre si, e eu gostei particularmente aqui da comunicação da colega que falou da questão do humanizar e do cuidar, não é? Olhar para o doente como uma pessoa e também para o cuidador como pessoas, portanto, não como pessoas que estão no domicílio e que estão quase obrigadas a, por si, terem que se virar, terem que procurar, porque são eles os agentes, quase são eles que descobrem os tratamentos, são eles que descobrem as equipas e, portanto, não estão no centro do sistema. E, portanto, os cuidadores, para pedirem apoios e ajuda, é preciso que ela exista. Há muitos locais onde não existem apoio psicológico, onde não existem outro tipo de respostas, mas há coisas que funcionam bem. Portanto, nós sabemos que há respostas no país, infelizmente não cobrem a nível nacional, mas eu acho que se devia ouvir muito mais o doente e o cuidador sobre o que é que funciona bem, ou sobre o que é que para si dá resultado. Há pouco tempo estive num fórum em que se falava da vida independente e dos cuidadores informais. Algo que para mim não é incompatível. Eu acho é que se tem que olhar para a realidade em particular e perceber, será que faz sentido, como medida de prevenção, termos a assistência pessoal também para o descanso ao cuidador?
Temos a assistência pessoal para dar mais autonomia ao doente, para que possa sair de casa, porque estamos a falar sempre de uma realidade muito do doente e o cuidador em casa, porque não há outra forma, eles precisam de apoio. E este apoio para sair de casa, os cuidados também têm que ser fora de casa. Esta inclusão social teria que, obrigatoriamente, do nosso ponto de vista, passar por a articulação de todas as respostas. E, de facto, ser respostas ao serviço do doente e da família e ser uma escolha. Portanto, se o doente quer ter a assistência pessoal ou se o doente quer ter mais acompanhamento familiar, mas enquanto isto não existir, não é uma escolha, não há uma opção. E são vidas que giram em torno de, durante muitos anos, em torno de um familiar, em torno de cidades, e que isto é uma sobrecarga para as famílias e tem que ser entendido que estas famílias estão sempre numa grande vulnerabilidade em termos da sua saúde mental, a saúde física. Portanto, a resposta é os programas têm que se articular entre os vários setores. Entre a área da saúde e social, acho que era urgente, pelo menos começar com estas duas áreas, mas depois há outras, a educação, o emprego, todas elas vão ter que estar articuladas para que seja ao serviço do doente e do cuidador. Senão será sempre ao serviço daquilo que temos disponível para oferecer, que os profissionais, e nós louvamos isso, fazem o melhor que podem e a queixa não está tanto nos profissionais. Portanto, temos bons profissionais, também temos boas respostas, só que não estão a nível nacional, não estão em todos os territórios, porque nós não conhecemos a realidade. Não sabemos quantas pessoas com esclerose múltipla, se calhar, existem numa determinada região, quantos cuidadores, qual é a média de idade desses cuidadores, será que essas pessoas ainda conseguiam estar integradas no mercado de trabalho, o que é que lhes traria qualidade de vida? Estamos um bocadinho aquém de ter esse levantamento para fazer melhor planeamento em saúde e nestes cuidados. Enfermeira Ângela, quer dizer alguma coisa rápido? Sim, não tenho muito mais a acrescentar. A minha ideia é que realmente aquilo que a doutora Liliana disse é verdade, há profissionais a trabalhar muito bem, há projetos piloto muito bons, mas lá está, são projetos aqui e ali, não são nacionais. Só queria acrescentar que estes bons projetos funcionam, a academia também devia olhar para eles e estudá-los, porque enquanto não tivermos resultados palpáveis, isto funciona, isto não funciona, também não podemos demonstrar às instituições para podermos implementar noutros sítios. Por exemplo, quando eu falava há bocadinho, em termos internacionais, é para aqui que aponta, é a gestão de caso no global da doença crónica, não só da esclerose múltipla, mas ter alguém responsável pelo caso daquele doente e daquela família era fundamental para depois poder fazer a articulação com todas as instituições que sejam necessárias e então trazer o que o doente quer porque se conhece, não é? Já há algumas equipas em Portugal a fazer muito bom trabalho nesta área, mas depois não há evidência que venha daqui, porque os profissionais também não têm tempo para fazer isso. E depois só este ponto, quando se fala de capacitação, a formação é importante, mas aquilo que a dona Judite dizia é muito importante. Os cuidadores são objeto de cuidados, não é? A equipa de cuidados são os profissionais, a família e o doente. E a família são também objeto de cuidados. E nós olhamos muitas vezes para eles, porque não temos também outra forma de trabalhar, como parceiros no cuidado e esquecemos que eles também precisam de cuidados. E por isso estes grupos de apoio, o trabalho excelente que faz a SPM é fantástico, porque vocês precisam de cuidados, precisam de ser cuidados também. E não olharmos só para vocês como mais um cuidador que nos ajuda no cuidado ao doente. Por isso era isso que eu queria acrescentar. E deixarmos trabalhar, a vossa mesa foi fantástica, este título, porque é muito fragmentado o trabalho. E é isso que nós notamos no terreno, não é? Está a área social para um lado, se calhar até tem projetos muito interessantes, mas que eu não conheço dentro do hospital, não é? E depois estão os profissionais de saúde, por outro, que prestam cuidados assistemáticos, não é? De forma muito fragmentada. Por isso eu penso que estarmos-nos todos a falar, associações de doentes, associações de cuidadores, profissionais da área da saúde, da área social, e ver o que é que podemos fazer, porque já existe esse conhecimento no terreno e já existe essa vontade de trabalhar. É só ficar com projetos pioneiros, digo eu, não é? Sim, eu penso que estamos no início de uma longa caminhada em que, se todos falarem, se todos nos unirmos, se percebermos o que estão a fazer nos diferentes sítios, nos diferentes locais, se conseguir o que se está a tentar, que se saiba quantos doentes existem, quantos cuidadores existem, quantas pessoas necessitam de cuidados, se calhar será fundamental, e perceber onde estão eles e
eu acho que é fundamental neste início de caminhada e de conseguirmos atingir um grande objetivo, não é? Que seja bom para neste caso, a pessoa com esclerose múltipla, mas que também seja bom para o cuidador e que todos possam ser uma família em que todos também tenham a sua liberdade aqui dizendo como o seu momento em que se pode cuidar a si próprio. Eu quero agradecer a todas pelas apresentações, gostei imenso de todas e penso que isto só nos pode acrescentar e só nos pode levar a pensar que se calhar temos aqui fragmentos e conhecimentos que deverão ser trabalhados para que o caminho comece a ser mais curto e que nós possamos dar os passos certos para o bem de todos.